Eu abro to the hoje Gospel of no Mark, Evangelho de chapter Marcos, 13 capítulo and verse 13, 1. versículo Mark 1. 13, verse Marcos 1. 13, versículo 1, que diz: E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ou como diz no Evangelho de Mateus, não haverá pedra alguma aqui que não será derrubada. Nenhuma pedra sobre pedra. E o nosso assunto de hoje é: Cristo descreve o fim do mundo. E eu tenho esperança e espero que, fora do comum, nós consigamos passar por todo o capítulo hoje para dar uma visão geral do ensino de Cristo em relação ao fim do mundo. E a maneira em que sua grande afirmação sobre as últimas coisas, a maneira em que sua afirmação é feita e o seu discurso, nós podemos ver aqui sobre dois tópicos. Nós teremos três, mas há dois tópicos ou dois picos de montanha, por assim dizer, neste capítulo. Há um pico de uma grande montanha, falando da destruição de Jerusalém e do fim da era judaica, era de privilégio dos judeus no ano 70, e isso foi predito, como nós vimos, e este é o pico de uma das montanhas neste capítulo. E há também uma outra montanha com um pico em uma distância longa, muitos séculos depois, no fim dos tempos, e o segundo pico é a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um evento que acontecerá no fim dos tempos. E ambos são apresentados aqui neste capítulo como picos, como topos de montanha. Mas nós precisamos diferenciar os dois. Um seria em breve, próximo de acontecer. E o outro pico, um pico bem maior, o retorno de Cristo, este é o pico distante. E se você ler o capítulo sem cuidado, você pode acabar misturando esses dois eventos separados. Mas se você ler o capítulo com cuidado, há duas montanhas, dois topos de montanha de profecia, e é assim que nós tradicionalmente vemos este capítulo. Bom, o Senhor havia já duas vezes comentado acerca da destruição vindoura de Jerusalém. Ele já tinha chorado no templo e falou: "Ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que vêm até ti. A sua casa será deixada desolada diante de ti." E ele já havia falado mais diretamente também da destruição do templo. Os discípulos, eles tinham isso na mente. Fora apenas o dia anterior. Esta é a última semana de Cristo Jesus na terra. E quando Cristo sai do templo, depois do seu último discurso, eles estavam impressionados com a estrutura daquele discurso. Era um lugar maravilhoso ali. O templo de Herodes havia sido construído. O muro de fora, ele era feito com pedras de mármore, cerca de 40 pés de comprimento, muito profundo, largo. O lado oriental do templo parece ter sido coberto naquela época com placas de ouro. E ao sair do templo, e quando então se ia ao Monte das Oliveiras, que ficava oposto ao templo, e se sentava no Monte das Oliveiras, como Cristo fez depois com os seus discípulos, onde este capítulo então foi mencionado, via-se então o templo, e no sol via-se então a parte dourada do templo. Provavelmente era uma visão impressionante, e os discípulos tinham isso na sua mente. Tudo isso vai ser destruído, eles pensavam. Tudo isso vai ser deixado desolado.
E eles perguntaram: quando? Eles não haviam então pensado nisto ainda. A destruição de nosso templo, quando vai acontecer? Na mente deles, eles pensavam: certamente será no fim do mundo, na mesma época do fim do mundo. Quando isso acontecerá? E quando todas essas coisas, o fim do mundo? Mateus, ele deixa isso talvez mais claro. E Lucas, quando vai este grande evento acontecer? Não, o Senhor Jesus diz, não um só evento, mas são dois eventos separados. A destruição do templo, que será algo bem próximo, e também o fim de todas as coisas e o retorno de Cristo. Mas por que nós estudaremos isso no Evangelho de Marcos? Porque este é o relato mais curto deles. Bom, porque nós estamos estudando o Evangelho de Marcos. O relato de Mateus é tão longo. E o Evangelho de Lucas só fala de afirmações que ajudam-nos a iluminar o evento todo da história. Mas o Evangelho de Marcos, é claro, nós sabemos, é como um folheto evangelístico. Era um folheto evangelístico. Marcos, ele não vai tão profundo como Mateus ou Lucas. Marcos, ele apenas usa aquilo que está diretamente conectado à mensagem do Evangelho. E isso nos ajuda muito para estudar a partir do Evangelho de Marcos. Se nós tentarmos estudar o capítulo em um único estudo, porque é condensado. Bom, comecemos então no versículo 2. E respondendo Jesus disse-lhes: vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. No ano 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito foi a Jerusalém e destruiu a cidade, isso literalmente aconteceu. Ele construiu grandes estruturas de madeira em volta do templo, e então ele colocou ali madeira inflamável, e ele então queimou o templo, de maneira que houvesse então um fogo intenso por muitas horas. E as grandes pedras de mármore então trincaram e quebraram, e assim elas poderiam ser derrubadas facilmente. E elas foram removidas, a maioria delas, e foram então lançadas no Ribeiro Cedron, no vale. Tudo então foi tirado e a cidade foi destruída então. E as pessoas sofreram terrivelmente. Mas por que Deus permitiu isso acontecer? Uma destruição deste tamanho? Bom, porque havia rebelião e guerra contra as autoridades romanas por parte dos judeus, e isso precisava ser então punido. O Império Romano era relativamente pacífico, se tudo fosse bem, mas a rebelião era destruída com grande violência e crueldade. E os judeus, eles rejeitaram a Cristo, ou a maioria dos judeus, e agora então no ano 70 depois de Cristo, o templo deles então e o culto deles seria levado ao fim. Mas então, ele caminhou ao Monte das Oliveiras, versículo 3, e assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André, 4 discípulos, os 3 que eram mais íntimos, mais André, lhe perguntaram em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Sinais. O sinal no singular. E qual será o sinal? E isso mostra claramente que eles pensavam que tudo isso aconteceria junto. Eles pensavam: só precisamos de um único sinal para o fim do mundo e para a destruição do templo. Não. O templo seria destruído primeiro. Mas Cristo responde no versículo 5, respondendo-lhes: olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ele está falando para eles que ele está falando no fim de todas as coisas aqui. O que isso significa? As pessoas dirão: eu sou o Cristo. Será que precisamos interpretar isso literalmente, absolutamente? Pessoas afirmando que elas são Cristo? Ou será que essas palavras elas abrangem
de maneira geral. Todas as organizações ou religiões supostamente cristãs que são falsas, onde as pessoas dizem, eu tenho a mensagem de Cristo, este é o cristianismo autêntico, eu sou o representante de Cristo, como por exemplo o Papa da Igreja Católica, que diz, eu sou o vicário de Cristo na terra, você precisa me considerar como você considera a Cristo. Será que isso não inclui esta profecia? Será que é absolutamente literal que nós estamos esperando por uma pessoa ou pessoas para dizer, eu sou o Messias? Ou será que significa eu represento e falo por meio dele? Será que aqui ele está falando de uma proliferação de religião cristã falsa? E há muitas, não apenas as seitas supostamente cristãs, onde eles negam a eterna filiação e glória de Cristo, mas também aqueles cujas doutrinas estão bem próximas à doutrina ortodoxa, porque Cristo fala de até mesmo os eleitos sendo enganados. Como que nós seremos enganados? A menos que essa pessoa, ou essas pessoas, ou igrejas estejam adotando para si mesmas ideias cristãs de sã doutrina, mas há coisas na doutrina deles que são fatais, que mostram que eles são falsos. E então, talvez nós precisemos pensar no tempo, na história, e especialmente durante o fim do mundo, uma proliferação de falsos representantes, até mesmo dentro do evangelicalismo, onde precisamos, então, somos conclamados a ser vigilantes. E o versículo 7, e quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis. Sempre haverá guerras e rumores de guerras. Diz, não vos perturbeis. Não pense que esse é o final das coisas, porque essas coisas precisam acontecer, mas ainda não será o fim. Mas de fato essas coisas significam algo. Veja o versículo 8. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Eu creio que isso significa que nações étnicas vão se levantar contra outras nações de etnias diferentes e impérios contra impérios. Eu creio que aqui por reino, a ideia aqui quer dizer impérios. E é claro que isso é exatamente o que estava acontecendo no mundo da antiguidade. O profeta Daniel predisse essas coisas. Ele disse que os Medo-Persas eles se levantaram contra os babilônios e então os derrubaram, e depois os gregos e depois os romanos. Eu creio que é isso que quer dizer aqui reino contra reino, em contraste com nação contra nação, mas isso é uma suposição. E haverá terremotos em vários lugares, e fome, e tribulações. Isso aconteceria em todas as épocas, mas veja só. Estes são princípios das dores. Somente o princípio. Eles continuarão e serão prevalentemente especiais, ou especialmente prevalentes nos últimos dias. Isso então é o princípio das dores. E aqui, dores, aqui a palavra grega traduzida, é uma palavra interessante, que ocorre apenas 4 vezes no Novo Testamento grego, e o significado é aqui dores de parto. Dores de parto. Que termo interessante. Fome, tribulações, terremotos. Estes são o princípio das dores, as dores de parto, o universo lutando ali, como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, lutando por liberdade, pelo retorno de Cristo. E essas dores seriam bem mais proeminentes no fim. Versículo 9. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis,
por amor de mim, para lhe servir de testemunho. Bem, aqui nós temos um ministério duplo. Quando o apóstolo Paulo foi levado a Félix e a Festo, ele deu o testemunho dele. Ele falou de Cristo. O primeiro propósito de nosso falar é evangelizar pessoas para que elas sejam salvas. O segundo propósito é evangelizar e testemunhar para que elas sejam julgadas. É preciso que elas saibam. Quando vocês estiverem diante de autoridades, você dirá então como Cristo lidou com você. E você deve fazer isso também. E pode ser que Deus então os salve, ou se eles não forem salvos, no dia do juízo, isso será então usado contra eles, um testemunho contra eles. Então, grande sinal da vinda. Nós temos distinguindo aqui o primeiro pico ainda da montanha, mas o primeiro sinal acontecendo bem no fim do mundo, no retorno de Cristo, versículo 10. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Agora, ao ler esses versículos, nós percebemos que aqui ele está falando sobre algo que vai acontecer muito, muito, muito depois. Haveria guerras, rumores de guerras, no plural, fome, pestilências, terremotos, outros problemas, enchentes e assim por diante. Essas coisas vão continuar a acontecer. Elas são apenas o princípio das dores de parto. Então, a grande parte da profecia, a vinda de Cristo, vai demorar muito mais. Isso acontece durante os séculos. Então, outro sinal, o evangelho será pregado em todo mundo, em todo lugar. Bom, isso iria demorar muito na perspectiva dos discípulos. Então, aqui eles estão sendo disciplinados a entender que todas as coisas demorarão muito para ser cumpridas. Mas agora, nós vemos o versículo 14. Ora, quando vós virdes, agora é o primeiro pico da primeira montanha, o primeiro evento. Quando vós virdes a abominação do assolamento, ou da desolação. Bom, essa é uma terminologia do livro de Daniel. E essa foi a predição de como um rei assírio, no ano 180 depois de Cristo, então, antes de Cristo, invadiria o templo e ofereceria porcos no altar, transformando-o em um santuário pagão. E ele diz, isso vai acontecer de novo, diz o Senhor. Vai acontecer de uma outra forma. Será então o exército romano destruindo o templo. Quando vires a abominação da desolação que foi predito por Daniel, profeta, e assim por diante, quem lhe entenda, então os que estão na Judéia fujam para os montes. Isso é uma mensagem aos cristãos que estivessem vivendo em Jerusalém e na região ali, na época da invasão romana, no ano 70 depois de Cristo. Ele diz, quando vocês virem essas coisas, fujam. Para onde? Para que montanhas? Nós não sabemos. Mas a melhor ideia aqui é, vá para o sul, o sudeste, na região do Mar Morto, onde havia montanhas e cavernas, aonde eles poderiam ir. E há então documentários, testemunhos de que eles foram para lá no ano 70 depois de Cristo. E ele disse, não hesitem, que aquele que estiver no telhado não desça na casa. Qualquer pessoa em Jerusalém, ou ali, ou não vá para buscar nada. Vocês verão, se uma aeronave então está em problemas, você não vai pegar a bagagem, você vai embora. E ele diz, fujam de Jerusalém. E o versículo 16, e o que estiver no campo não volte atrás para tomar as suas vestes. E o versículo 17, para mim parece dizer, tenha
especial cuidado com as grávidas. Será terrível para elas naqueles dias, porque eles precisariam então ir rápido. Cuidem delas. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno. Você não sabe quando acontecerá. Essas são instruções para aquela geração de crentes. Versículo 19. Porque naqueles dias, e isso aplica não apenas a eles, mas também seria repetido quando o Senhor retornasse, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, a menos que o Senhor não tivesse abreviado aquele horror do ataque romano, todos seriam mortos. Não haveria judeus deixados. Todos eles teriam sido destruídos massivamente. E Deus, em sua misericórdia, iria preservar um remanescente mesmo naquela época. E o templo então seria destruído. E a era especial dos judeus de privilégio seria então terminada. E a aliança nacional com aquela nação seria encerrada. Ainda assim, na vontade de Deus, muitos judeus, como indivíduos, por todos os séculos seriam salvos. E é claro, eles passariam a participar da igreja judaico-cristã. Todos juntos. Todos ou só em Cristo Jesus. Mas Deus sabia exatamente quantos judeus seriam salvos. Quantos ele então salvaria e como ele manteria essa nação distinta até o fim dos tempos. E veja aqui as palavras do versículo 20. Por causa dos eleitos, talvez uma pequena minoria do grupo, mas por causa dos eleitos que seriam salvos em todos os séculos, a nação não seria inteiramente obliterada. A destruição de Jerusalém no ano 70. Versículo 23. Mas vós, vede, ó amigos, sede vigilantes. Em todas as épocas, os crentes precisam ser vigilantes. No século XIX, nós, os batistas, tínhamos uma União Batista Britânica neste país que era muito grande e incluía batistas de todos os cantos do país. Havia muito mais igrejas batistas naqueles dias do que há agora. E todas elas criam na Bíblia. E a maioria delas não apenas criam na palavra, mas a maioria delas eram batistas calvinistas que criam na pregação do evangelho, na oferta gratuita da salvação e nas doutrinas da graça ao mesmo tempo. E na maioria do século XIX, a União Batista Britânica era uma entidade até mesmo sã em doutrina. Tinha seus problemas, mas ao final do século XIX, os anos de 1870, 1880, o criticismo bíblico e o liberalismo teológico começaram a entrar na União Batista Britânica, onde a inspiração e a infalibilidade da Bíblia não eram mais cridas. E então começou primeiro nos seminários. E depois infectou os ministérios, e os pastores entravam na denominação, e mestres que estavam negando os essenciais. E muitos pastores no final do século XIX não criam mais a substituição penal, que Cristo sofreu e morreu, uma morte expiatória, substituta, carregando o castigo e a culpa de seu povo. Eles não criam nisso, dizendo, Deus não seria tão cruel para afligir assim o seu filho. Eles não queriam a ideia da substituição penal. O coração do evangelho havia sido tirado e jogado fora. Mas como que isso aconteceu? Algumas pessoas protestaram. Por exemplo,
de maneira bem famosa, Spurgeon e sua igreja, em 1877, saíram da União Batista Britânica e muitos outros saíram também. Mas a maioria das pessoas da União Batista Britânica, até mesmo muitos dos alunos de Spurgeon, não conseguiam ver isso. Mas eles diziam, mas essa é a nossa denominação? As pessoas creem e amam a palavra. Sim, há algumas pessoas que nós precisamos nos opor, mas de maneira geral, a União Batista Britânica não estava disposta a expulsar as ideias erradas. E assim, ao passar do tempo, o liberalismo dominou a maioria dela. Agora há muito poucas verdadeiras igrejas evangélicas na União Batista Britânica. Agora ela é, de maneira geral, uma denominação liberal e está indo pelo caminho de todas as denominações liberais. Mulheres pastoras e tudo mais. Não mais está como estava antes, mas quando eu era jovem e salvo em uma igreja da União Batista Britânica, como um jovem que eu era, e eu me lembro lá que era uma igreja bem sã em doutrina, e o secretário da igreja às vezes se levantava e dizia: nós estamos enviando mensageiros às nossas amadas denominações na sua assembleia. Eles sabiam que havia problemas, mas eles não encaravam esses problemas. Eles não queriam dificuldade. Eles não queriam perder o romance da imaginada sanidade da União Batista Britânica. Então eles não vigiaram, não estavam vigilantes. Eles não protegeram a denominação e a fé. Eles não guerrearam contra os erros terríveis e mortais. E esses versículos falam disso aqui. Eles dizem aqui: vede, sede alertas e vigilantes. O erro vem, o diabo está atacando constantemente. Vede então, diz, vigiai. Eis que de antemão vos tenho dito tudo. E agora? Primeiro vimos o pico da primeira montanha, a destruição de Jerusalém. Agora vamos para a segunda, versículo 24. Ora, naqueles dias, nos dias vindouros, depois daquela aflição, quando todos estiverem contra nós, assim como eles estiveram contra os primeiros crentes na destruição de Jerusalém, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá. Haverá distúrbios cósmicos, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. Haverá então perturbações cósmicas impressionantes, e aos crentes será algo sem dúvidas. Eles dirão: as guerras pioraram, as ameaças, a oposição aos crentes. Eles agora estão legalizando o pecado e fazendo um crime ser um crente e estar em favor da moralidade da Bíblia. As coisas pioram e pioram. Fomes, pestes são mais prevalentes. Mas então, o sinal inegável, as perturbações cósmicas. E o versículo 26, então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Além da nossa capacidade de descrever a glória de Cristo, o Cristo glorificado, quando ele então vier, então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Versículo 28. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Nós podemos ver alguns dos sinais. Com certeza o fim está próximo. As perturbações cósmicas ainda não. Mas poderiam acontecer em qualquer momento. Talvez em 10 anos. Talvez em 5 anos. Talvez esse ano.
E aqui diz então: quando virdes estas coisas, sabei que está próximo, que ele está à porta. Nós precisamos viver nesse espírito mais do que qualquer pessoa nas gerações passadas. Um versículo intrigante. Talvez tenha te deixado intrigado. Versículo 30. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O primeiro significado possível deste versículo é que tudo o que o Senhor fala vai acontecer enquanto as pessoas que o estavam ouvindo estavam vivas. Bom, claramente este não é o sentido da passagem, porque todas essas coisas ainda não aconteceram. Isso sem falar quanto mais quando o Senhor falou essas palavras, então não pode ter esse significado. Em verdade vos digo que esta geração não passará. Um segundo significado é o seguinte: quando o Senhor diz esta geração, ele não está falando acerca daquela geração de pessoas ali em frente dele, mas esta geração que estiver viva quando essas coisas acontecerem. Mas muitas pessoas pensam, isso é muito forçado. Isso é uma maneira bem não natural de ler a passagem, que diz: eu vos digo que essa geração que estará viva nos últimos dias não passará. Não é apenas algo que não é natural, mas também pensamos, por que dizer isso? Isso é óbvio, que a geração que estiver no fim para ver essas coisas não vai passar até que elas aconteçam. Nada é dito de fato. Então esse não pode ser o significado também. Um outro significado possível é o seguinte: que as pessoas desta presente geração, representantes da geração que estava ouvindo ao Senhor, veriam o começo disso tudo acontecer. Bom, isso é possível. E é uma interpretação bem popular e tradicional, porque as pessoas que ouviram a Cristo, eles foram aqueles que ainda estariam vivos no ano 70. Ele falou isso cerca de 35 a 40 anos antes da destruição de Jerusalém. Algumas pessoas daquela geração ainda estariam vivas, ainda veriam o primeiro pico, a primeira montanha da profecia acontecendo, a destruição de Jerusalém, e eles veriam a era do Evangelho começando, que começaria com a destruição de Jerusalém, terminando com o retorno do Senhor. Então poderia-se dizer, e essa é uma interpretação válida, e essa é de fato a interpretação mais popular entre os exegetas reformados. Mas ainda há outra que também é sustentada por exegetas reformados, e é o seguinte: que a palavra esta geração não significa este grupo de pessoas que está no momento vivo, este grupo etário. Nós falamos de gerações. Na Bíblia nós falamos da geração do deserto, as pessoas que estavam vivas naquela época, elas viveram naquele período de 40 anos. Nós também falamos desta geração, aquela geração significando pessoas mais jovens, pessoas mais velhas, pessoas de meia idade. Nós dividimos até mesmo as pessoas vivas em gerações. Mas não tem esse significado aqui, porque de fato a palavra grega traduzida por geração é a palavra que simplesmente significa tipo ou grupo étnico, nação étnica, família. É o que ela significa literalmente. E muitas vezes na Bíblia ela é esticada para significar um grupo de pessoas vivendo, mas o sentido literal é família, e é usada 4 vezes no Novo Testamento neste sentido. Família.
e talvez seja este um dos casos, em cujo caso o significado do versículo seria: na verdade vos digo que este grupo étnico, esta família, os judeus, é claro, eu vos digo que os israelitas não passarão até que todas essas coisas aconteçam. Agora, isso é um significado diferente? Dizendo, sempre haveria israelitas até o fim do mundo, como uma nação distinta. E nos tempos antigos, quando uma nação pequena era dominada por uma nação maior e um império maior, essa geração desaparecia. E as pessoas que eram deixadas, elas se misturavam à nação nova. E aquele grupo, aquela família de pessoas desaparecia. Mas aqui seria dizer que os judeus seriam preservados até todos os eventos terem sido testemunhados por ele. Não significa que todos eles serão salvos, mas eles seriam preservados para ver estas coisas. Verdadeiramente, eu digo a vocês, eu vos digo, que esta geração, essa nação, o povo judeu, não passará. Seria adequado ao Senhor dizer isso? Ou essa conversa acerca da destruição de Jerusalém e o terrível sofrimento, mostrando que a nossa nação, e as pessoas perguntariam, a nossa nação vai desaparecer? Não. Não vai passar até que ambos os picos de montanhas de profecia aconteçam. Este é um significado possível. Então, só para te confundir, eu dei a vocês dois significados críveis. E os dois últimos são atraentes de se pensar. Mas eu não posso dizer a você com definição qual deles está correto. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Versículo 32, rapidamente. Daquele dia e hora ninguém sabe a vinda do Senhor, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho. Aqui nós estamos vendo o Filho na sua humanidade, é claro. Ele é Deus e ele é homem, mas ele foi escolhido para deixar isso de fora, algo que ele não se lembraria ou estaria ciente, ainda que ele soubesse todas as coisas na terra. Uma das coisas que ele escolheu não saber quando ele viveu como homem foi o fim e a data do fim. É claro que em sua divindade ele sabe disso. Esse é um grande mistério. Mas, sabe, se Cristo soubesse tudo, absolutamente tudo, o que ele sabe como Deus, mas se ele soubesse tudo em sua humanidade, ele não poderia ser o nosso representante perfeito, porque há uma coisa, uma virtude, que ele não poderia exercitar. E a virtude seria fé. Porque ele teria visão perfeita. E ele saberia absolutamente tudo. Ele não precisaria de fé. Mas ele estava vivendo uma vida perfeita como nosso representante. Ele precisava ser o homem perfeito. Ele precisava estar no nosso lugar e merecer o céu por nós. Então, há algo ou algumas poucas coisas que ele precisava escolher em seu poder divino, deixar de fora da sua humanidade, para que ele então tivesse fé e exercitasse-a em nosso lugar para merecer o céu por nós. A sua expiação tira o nosso pecado e a sua vida perfeita garante o céu para nós. Mas o resumo: olhai e vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo.